Contudo, a gente pode aproveitar esta ocasião para pensar em alguns assuntos que, sem dúvida alguma, chamam a nossa atenção. E eu gostaria de, nesta noite, considerando que a primeira coisa que aconteceu nos evangelhos foi a anunciação. Foi o anjo Gabriel indo primeiramente a Maria, depois a José, para falar a respeito do nascimento de Jesus. Eu queria transformar esse culto hoje num culto de aprendizado, onde nós vamos ver simplesmente o que a Bíblia diz sobre este assunto. Quando eu digo falar sobre o que a Bíblia diz sobre este assunto, eu estou querendo ser muito literal. Não é minha intenção falar o que a igreja diz sobre este assunto. Nem é minha intenção preocupar em combater o que outras igrejas dizem sobre este assunto. Mas eu queria abrir a Bíblia para a gente questionar o que a Bíblia diz sobre este tema. Então, desarme-se para que você possa sair daqui edificado, abençoado, maduro, possa crescer e levar uma mensagem edificante para o seu coração e para a sua casa. Por isso, a personagem que nós vamos refletir sobre ela, Maria, a mãe de Jesus. Queria tirar, sem dúvida alguma, algumas dúvidas e interrogações que muitas vezes surgem na cabeça e no coração de muitos. A adoração a Maria é correta ou é errada? E quando é que surgiu? Eu gostaria de contar um pouquinho de história. Para quem não sabe, no 3º século, Roma, que o imperador tornou o cristianismo a religião oficial. Oficial. Então todo mundo virou cristão. Não virou cristão por conversão, virou cristão por adesão. Consegue entender qual que é a diferença? Quer dizer, é a religião oficial do governo, vamos todo mundo virar cristão, e muitas pessoas sem nenhuma experiência de conversão, mas viraram cristãos. Só que havia uma tradição muito grande em querer, sem dúvida alguma, adorar uma deusa. Se você resgatar a história, você vai descobrir que no Egito adoravam a Ísis. Na Grécia, Afrodite. Efésios, Diana. E aí eles vieram para o cristianismo trazendo consigo esse sincretismo, esse paganismo, e não foi tratado e nem confrontado no início da adesão, porque não foi conversão, pelos líderes religiosos. E quando eles perceberam essa tendência de querer ter alguém do sexo feminino para ser adorado, ninguém melhor do que alguém que está como personagem bíblico importante, uma personagem extraordinária. Então, houve a decisão de começar a introduzir Maria, não mais como uma personagem singular, daqui a pouco nós vamos ver alguma coisa sobre isso, mas Maria, que traduzido poderia ser Miriam, que a raiz do nome é a mesma, passou então a ser, a partir do 3º século, portanto não tem nada a ver com a época, o contexto bíblico, a ser adorada. Aí incorporaram-se alguns nomes, e eu queria falar um pouquinho sobre esses nomes de Maria. Por exemplo, Imaculada. O que significa? Imaculada significa concebida sem pecado. E isso não foi nem no 3º século, foi definido em 1854, imune de toda e qualquer mancha. Agora, isso só poderia acontecer se fosse do mesmo jeito de Jesus. Obra e graça do Espírito Santo. Não foi assim que Jesus foi concebido? Por obra e graça do Espírito Santo.
o que a Bíblia nos ensina sobre qualquer pessoa que nasceu da união de um homem e de uma mulher? Que todos nós que nascemos de uma união de um homem e de uma mulher somos o quê? Pecadores. Não somos nenhum. A Bíblia diz, nós estamos estudando Romanos pela manhã. E o que nós aprendemos no capítulo 3 de Romanos? Não há justo nenhum sequer, pois todos... Vamos ler juntos esse versículo? Pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus. A expressão, pois todos pecaram, significa o seguinte, não tem nenhuma exceção. Abraão pecou, Noé pecou, Elias pecou, Davi pecou, Isaías pecou, José pecou, Maria pecou, Paulo pecou, Pedro pecou. A Bíblia diz que só há um justo que pisou o chão dessa terra. E esse único justo que pisou o chão dessa terra, quem é? Jesus Cristo. Não é? Fora Jesus, não há justo, diz o mesmo capítulo de Romanos, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Somos todos nós pecadores. Então não há exceção, é isso que a Bíblia diz. Ainda mais, além desse texto enfático que nós acabamos de citar, nós ainda temos Romanos 5, versículo 12, que mostra que por um só homem entrou todo o pecado no mundo. É interessante. Hoje pela manhã foi muito jóia. Quem não pode vir, perdeu. Nós estudamos a respeito dos dois Adãos. O primeiro Adão foi aquele que pecou. E a humanidade está em queda livre. Desde o pecado de Adão. O segundo Adão quem é? Quem é? Jesus. Lutero disse uma coisa fantástica. Deus, quando olha para a humanidade, ele só vê duas pessoas. Sabe quem que Deus vê? Adão ou Jesus? Então, quando ele olha para o Betinho, que está aqui na frente, ele vai ver uma das duas pessoas. Você está onde? Em Adão ou em Jesus? Amém. Quantos estão em Jesus? Amém. Quando Deus olha para a humanidade, ele vê Jesus ou ele vê Adão. Muitas pessoas pararam em Adão. Nunca tiveram um encontro com Jesus. Essas pessoas que não tiveram encontro com Jesus estão paradas em Adão. Só que quem está em Adão está o quê? Condenado. Porque através de Adão veio o quê? O pecado, a queda, a condenação. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar é que muita gente fica com raiva de Adão por causa disso, né? Ei, Adão, se você não tivesse pecado, tudo seria diferente. Ninguém vive sozinho no universo. O universo ele é coletivo, ele não é individual. Tudo que você faz afeta outras pessoas. O que Adão fez, sem dúvida alguma, afetou a humanidade. Nós poderíamos chamar de pecado hereditário. Você não pode escolher se vai ter bigode ou não vai ter bigode. Se vai ser careca ou se vai ser careca. Se vai ser de pele clara ou de pele escura. Isso tudo você herda. Querendo você ou não, você vai ter isso como herança daqueles que foram seus genitores. Não é? Por isso, uma mãe que gera um filho e durante toda a gravidez usa droga, bebe, faz extravagância, o filho que está sendo gerado não tem escolha. Ele vai ser afetado por aquilo que a mãe está praticando. Na ideia do pecado é mais ou menos a mesma coisa. Nós não tivemos escolha mesmo. Adão pecou, logo todos pecaram. Mas, em contrapartida, o pecado de Adão chegou no limite. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus em Jesus transbordou, ultrapassou este limite. Por isso diz lá o texto, aonde o pecado abundou, o que aconteceu com a graça? Superabundou a graça. Foi além do limite, ela é suficiente. Mas o que eu quero que fique gravado é, todos pecaram, não tem exceção. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Alguns pecaram? Não. Todos pecaram. A semente gera semente da mesma espécie. Laranja
A semente de laranja, uma vez plantada, vai produzir o quê? Laranja. Abacate vai produzir o quê? Abacate. Pecador vai produzir o quê? Pecador. Então, somos todos nós descendentes de Adão e somos pecadores. Por isso que Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Não tem jeito. Só tem um jeito de você ficar sem pecado. É se você não tiver nascido da união de um homem e de uma mulher. Como foi a única exceção Jesus Cristo, que nasceu de Maria e foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Do contrário, todos são pecadores. Mas e o cântico de Maria? Preste atenção nessa frase. Aliás, preste atenção, leia comigo. Vamos ler junto? Minha alma engrandece ao meu Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pergunta, uma pessoa imaculada, sem pecado, precisa de Salvador? Não precisa de Salvador. E no cântico ela própria diz, meu coração se alegra em Deus, o meu Salvador. Ok? Bom, próximo ponto. Virgindade de Maria. Essa ideia da virgindade até a morte, será que ela é correta? Interessante, porque quando a gente abre a Bíblia, em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, olha o que diz. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Primeira coisa que você tem que entender. Alguém poderia dizer assim, existe uma interpretação. Não, essa palavra, irmãos e irmãs, poderia ser usado por discípulos ou parentes próximos. É o termo adelphos. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte. Como é que foi que Jesus chamou os seus discípulos? Foi assim, de irmãos e irmãs? Porém, como é que outras pessoas, sem ser Jesus, chamavam os discípulos de Jesus? Tem um outro texto em que chegaram em Jesus e disseram assim, a tua mãe e os teus irmãos estão aí e te procuram. E qual foi a resposta de Jesus? Vocês são minhas mães e meus irmãos. Agora veja bem, quem está dizendo aqui é novamente a multidão e não Jesus. Os mesmos que quando se referiram no outro texto, disseram a tua mãe e os teus irmãos te procuram. Agora essas mesmas pessoas estão chamando José, Simão, Tiago, Judas e pelo menos duas irmãs de irmãos de Jesus, irmãos de sangue, irmãos de carne. Maria teve filhos e filhas depois de Jesus. Mateus 1, 18 a 25, que nós não vamos ler, mas é um texto muito conhecido, diz lá num dos versículos assim, José não a conheceu até que ela deu à luz a Jesus. Esse até que indica o quê? Limite. Sem dúvida alguma, o nascimento de Jesus foi um nascimento virginal. Mas Maria não ficou virgem o tempo todo até a morte, sem viver uma vida conjugal normal com seu marido José, até mesmo porque sexo dentro do casamento não é pecado, em primeiro lugar. É bênção de Deus. Amém ou não? Amém. Segundo, além de sexo dentro do casamento ser correto, ser bíblico, não ser pecado, não é? Ter filhos naquela época era sinal de bênção. Era uma mulher honrada quem tinha filhos. E ter muito melhor ainda. Era sinal de mais bênção ainda. Por isso que as mulheres estéreis da época dos tempos bíblicos, elas sofriam tremendamente. Isso não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver com pureza. Por isso José não conheceu Maria, sendo esposo dela, até que Jesus houvesse nascido. Está aí o versículo entre Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Além do mais, como é que foi a mensagem do anjo para José, quando José recebeu aquela visita de Gabriel? Ele disse assim, José,
não temas receber Maria como tua amiguinha, como tua irmã. Não temas receber Maria como tua mulher, esposa. Porque o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo. Você vai ficar com ela até que ela dê a luz. Depois a vida de vocês vai ser uma vida normal. Senhor, em nenhum lugar da Bíblia Deus pede abstinência, nem para Maria, nem para José. Portanto, essa questão da virgindade não tem uma base bíblica. Temos outros textos, se você quiser anotar, Mateus 12, 47, Gálatas 1, 18 e 19, 1 Coríntios 9, 5, João 2, 12, que mostram exatamente isso. O unigênito do Pai versus primogênito de Maria. Presta atenção nisso, para mim esse argumento é fortíssimo. A Bíblia, quando se refere a Jesus como filho de Deus Pai, como é que a Bíblia chama Jesus? De filho? Não, todo mundo. Aqui na frente eu escutei e atrás. Filho o quê? Unigênito. O que significa isso? Único. Quantos filhos que Deus tem do ponto de vista, não estou falando de humano não, do ponto de vista da Trindade. Quantos filhos Deus tem? Ele deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Então é filho unigênito. Quando se refere a Jesus como filho de Maria, como é que ele é chamado? Filho primogênito. O que significa isso, primogênito? Primeiro. Então Jesus foi o primeiro filho, e não o único filho de Maria, mas ele foi o único filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito filho, para morrer no nosso lugar. E Maria teve o primogênito. Mais um nessa primeira parte da nossa reflexão. Medianeira, intercessora, advogada. O que a Bíblia diz sobre este assunto? Primeiro, só Jesus é mediador, intercessor e advogado. Pode repetir comigo? Só Jesus. Vamos na sequência ler o texto bíblico. Pois há... Só há um Deus e um só mediador, Jesus Cristo, homem. Deixa eu falar uma coisa séria aqui. Por exemplo, quando a gente ou alguém ora para Maria, está dizendo que ela é onisciente e onipresente. Porque se alguém aqui ora e ela escuta, e outra pessoa do outro lado do mundo ora e ela escuta, isso é um atributo de quê? Onisciência e onipresença. Esse é um atributo que só quem tem? Deus. Considerando que alguém que morreu, morto pode escutar oração e responder oração? A Bíblia também diz que não. Então não tem mediador, só tem Jesus porque ele morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Não é? Então ele é o mediador entre Deus e os homens. Nenhum santo possui o atributo da onipresença e a Bíblia diz com muita... Opa, correu um pouco aí. A Bíblia diz com muita clareza nos 10 mandamentos. Não... Opa, não estou dando conta de parar aqui. Nos 10 mandamentos, a Bíblia diz com muita clareza: não terás outros deuses diante de mim. É interessante, não terás outros deuses diante de mim. Na sequência ele diz: não farás imagem de escultura, não adorarás. Deus requer exclusividade. Não fazer, não adquirir e não usar é mandamento bíblico. E nós não podemos, de forma alguma, descumprir esse mandamento. Ainda nessa fase da nossa reflexão, e eu vou passar para uma segunda parte muito importante, a ideia de mãe de Deus. Parece um termo assim carinhoso, respeitoso, honroso, mas muito sutil e perigoso. Sabe por quê? Porque a mãe, ela está acima. A mãe, ela gera, inclusive agora mesmo nós falamos sobre a herança que nós temos em Adão.
ela gera inclusive com os atributos que ela tem, ela gera e passa os atributos para o seu filho. Se a gente considerá-la como mãe de Deus, nós estaríamos dizendo o seguinte: a Trindade tem que deixar de ser Trindade, passará a ser um quarteto, porque tem os mesmos atributos. Mais grave ainda, nós estamos dizendo que Deus tem uma origem. E a Bíblia mostra que Deus é autoexistente, ninguém criou Deus. Ele cria todas as coisas, mas não é criado por ninguém. Ele é eternamente gerado. Com esta confirmação, é muito importante nós entendermos que ele é o alfa e o ômega. Com ele tudo teve começo. E com ele tudo vai ter um fim. Vai concluir. Ele vai virar a última página da história humana para que nós possamos entrar ou adentrar a eternidade. Não tem começo e não tem fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ninguém pode dar origem a Deus. Ela diz assim, a própria mãe de Jesus: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Depois, ela visita a sua parente, Isabel. Ela dá uma palavra extremamente boa para Maria, e Maria não se envaidece. Ela responde na sequência: a minha alma, com um cântico conhecido, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois olhou para a humildade da sua serva, desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E é interessante porque, se a gente for olhar lá no Velho Testamento, no nascimento até do próprio Jesus, olhando o lado divino de Jesus, diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será que jeito? Quem se lembra? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Considerando que Jesus encarnou-se, agora preste atenção, ele possui duas naturezas. A natureza humana, porque ele foi gerado de mulher, e a natureza divina, porque ele é obra do Espírito Santo. E ele, como obra do Espírito Santo prometido através do profeta, ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus forte. E como Pai da eternidade e Deus forte, ele existe desde o princípio. João capítulo 2 diz que ele estava no princípio com Deus, fazendo todas as coisas acontecerem e existirem. Por isso, a conclusão que a gente chega é que um ser humano não pode dar origem a um ser eterno, divino, imortal, infinito, ilimitado. Porque o ser humano ele é finito, ele é limitado, ele é mortal, e ele não pode dar origem a um Deus imortal, ilimitado e infinito. Por isso, não tem como Deus ter mãe. A gente pode achar, por mais carinhoso que a gente ache esse termo, ele é sutilmente perigoso, porque pode comprometer nossa fé em um Deus que é originador de todas as coisas e não foi originado por ninguém. Agora, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: Maria teria condições, como humilde serva do Senhor, de ser mãe do Deus forte? De ser mãe do Pai da eternidade? Ela que disse: contemplou a humildade da tua serva. Aquele que sempre esteve com Deus, aquele que é Deus. Ela própria responde dizendo: eu sou serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Segundo, o cântico dela que eu estou repetindo porque ele vai ser útil para nós na segunda parte da mensagem. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus, meu Salvador. E aí repete: pois olhou para a humildade da tua serva, desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Argumentos à luz da Bíblia. Primeiro, todas as gerações me chamarão
bem-aventuradas. Às vezes, pegando essa expressão, diz, não, aqui está uma base bíblica para a gente achar que Maria tem alguma coisa diferente, porque, olha só, ela própria diz, todas as nações me chamarão bem-aventuradas. O que é bem-aventurado na Bíblia? Quero ouvir todo mundo. Feliz. Quem Jesus chamou de bem-aventurado? Os pobres de espírito, os mansos, né? Os que choram. Jesus chamou de bem-aventurado. No Velho Testamento, bem-aventurado o que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é aquela pessoa, então, feliz. Não tem absolutamente nada a ver com divindade, tem a ver com uma situação. Ela desfruta de uma felicidade. É sinônimo de uma pessoa realizada em Deus. Os pobres de espírito, que não confiam em si mesmos, são felizes. Os que choram são felizes. Os mansos são felizes. Os pacificadores são felizes. Os que sofrem perseguição por causa da justiça são felizes. E por final, em Apocalipse, diz que bem-aventurados e santos são aqueles que farão parte da primeira ressurreição. Então eu queria dizer para você, meu irmão, que se você já vive em Jesus, se quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, você é bem-aventurado. Amém ou não? Amém. Você crê que você é bem-aventurado? Amém. De alguma forma você é feliz, bem-aventurado em Cristo Jesus. Segundo, Jesus foi convidado, e a sua mãe também, e os seus discípulos também, para uma festa de casamento em Caná da Galileia. E lá, a certa altura, acabou-se o vinho. E vocês sabem que acabar o vinho numa festa do primeiro século era um vexame total. Maria se sensibilizou com o problema que aquela família estava enfrentando. E aqui tem um negócio gostoso da gente refletir. Será que Maria, quando disse para os servos assim, fazei tudo o que ele vos disser, eu nem quero entrar no mérito da questão daquele diálogo, né? Ela chegou e Jesus disse, olha, eles não têm mais vinho. E Jesus disse para ela, que tem eu contigo, mulher, né? Isso nós vamos deixar para um outro momento, apesar de que o que Jesus diz não é sinal de falta de educação. O que Jesus disse ali é apenas demonstrando a sua missão. Qual era a sua missão e quem ele deveria prestar contas da sua missão. Mas naquele momento, ela disse assim, mesmo ele tendo dado essa resposta, ela virou para os serventes, para os serviçais e disse o quê? Fazei tudo o que ele vos disser. Tem duas coisas fantásticas nessa frase. A primeira, se Maria fosse poderosa e fizesse milagres, se houvesse algum milagre na Bíblia registrado por ela, ela não precisava transferir para Jesus. Ela podia, mesmo ela, dizer, traga para mim aqui um pouco de água e eu vou transformar a água em vinho. Mas ela transferiu porque ela sabia que o seu filho que ela havia gerado, ou por fruto de promessa, porque o anjo havia declarado e ela conhecia, ou porque ela já tinha percebido no decorrer da criação de Jesus que ele era diferente, eu não sei te dizer o motivo, mas ela sabia que quem tinha poder para resolver o problema não era ela, mas o seu filho, Jesus. Por isso ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Interessante ou não? Fazei tudo o que ele vos disser. Maria é a mãe de Deus, porque Jesus é Deus e ela é a mãe de Jesus. Eu, de certa forma, já expliquei. Ela é a mãe de Jesus. Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana. E ela gerou a natureza humana de Jesus. Por isso ela não é a mãe de Cristo, o Messias. Ela é a mãe de Jesus, o homem. Ele tinha dois nomes, não é? É bom que a gente entenda de modo bem claro isso. E mais, Maria, na qualidade de mãe de Jesus, é corredentora. E a gente vai ver na Bíblia que só tem um Salvador e não tem ninguém que ajuda Jesus no projeto de salvação, porque o que ele fez é suficiente e só ele pôde fazer. Vamos agora tentar aplicar, numa segunda parte, uma outra coisa. Eu falei hoje, conversando em casa, com um grupozinho que estava com a gente lá,
e o Rogério, que não está aqui, estava junto, o Rogério e a Késia, né? E aí ele, gostei da frase, mas é uma frase que eu já uso há muito tempo, é porque ele ainda não tinha escutado. Não é? É a frase de que, por causa de tudo isso que nós acabamos de ouvir, a gente muitas vezes não trata Maria como uma personagem digna de respeito e de reconhecimento. A gente vai para o outro extremo. E aí a frase que eu disse foi: católico tem Maria de mais, evangélico tem Maria de menos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente prega sobre Abraão, a gente prega sobre Moisés, a gente prega sobre Davi, a gente prega sobre Paulo, sobre Pedro. E a gente deveria pregar mais sobre este exemplo que nós temos, que é Maria. Exemplo em que sentido? Ela pode ser exemplo para nós em que sentido? Para a gente já caminhar para a aplicação em segunda parte da nossa reflexão. Em primeiro lugar, Maria é exemplo de fé. Quando ela recebeu a notícia que seria a mãe de Jesus, ela não questionou. Você para refletir um pouquinho, imagine se fosse com qualquer jovem dos dias de hoje. Jesus vai voltar uma segunda vez. Suponhamos que a segunda vinda fosse assim, não é? E ele aparecesse para uma jovem pura, íntegra, santa, e dissesse isso. Como é que a sociedade, com toda a modernidade, com toda a abertura, com muito menos preconceito, iria agir diante de uma informação dessa natureza? Agora imagine naquela época. Imagine naquela época, não é? Maria podia ter questionado. Ela não questionou. Quando o anjo chegou e lhe deu a notícia, ela simplesmente aceitou, admitiu e acatou aquilo que ele disse. Por isso, além de um exemplo de fé, sem querer entender, sem questionar, apenas confiando no pleno desejo e propósito de Deus. E eu queria dizer para vocês que nós temos um erro gravíssimo que a gente precisa aprender com Maria. A gente, quando tem qualquer desafio diante de nós, a gente questiona, a gente quer entender primeiro, para depois crer, para depois dar um passo de fé. E a Bíblia nos mostra que a gente tem que crer primeiro, para depois, a gente crê antes, depois a gente toma as outras atitudes. Vamos aprender com Maria? Ela é para nós um grande exemplo de fé. Amém ou não? Amém. Segundo, ela é um grande exemplo de obediência. Ela acatou o propósito de Deus para a vida dela quando o anjo Gabriel anunciou a sua missão de ser mãe de Jesus, de servir de veículo para a encarnação do Verbo, para que o Verbo se fizesse carne e habitasse entre nós. Ela poderia dizer: Senhor, a mim não. Escolhe outra. Aliás, nós temos personagens que nós admiramos muito, que tentou transferir, terceirizar a missão que Deus deu. Mande outro, Senhor, a mim não. Eu não sei falar. Eu sou o mais pobre da minha tribo. Mande outra pessoa. A Bíblia diz que Maria simplesmente acatou. Ela obedeceu. Portanto, ela se torna um exemplo de obediência a ser seguido. Se Deus pedir para você algo difícil de realizar e de fazer, na sua limitação, qual que vai ser a sua atitude? Você percebe que hoje, eu tenho certeza absoluta, que nesse auditório, não é, nós temos muitas pessoas que têm convicção de chamado. Não é chamado para ir para a obra missionária necessariamente, mas chamado para servir a igreja local. Chamado para tarefas aqui dentro. E põe tanto obstáculo, acha tudo tão difícil, tenta terceirizar a coisa. Falta em nós fé de Maria para acreditar que aquele Deus que chama, Ele capacita, aquele Deus que chama, Ele te dá as condições para executar a missão, e falta em você a obediência para dizer: Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandar. Eu sou apenas servo e vou cumprir com a minha missão com obediência. Eu disse aqui que durante a semana eu estou enfatizando para todo lugar que eu fui. Eu não fui em muitos, uns 10 lugares essa semana. Não é?
Em 10 lugares que eu fui, que eu usei a palavra, eu disse o seguinte: meus queridos, eu quero enfatizar 2 princípios do sermão de domingo passado. Vou fazer isso muito daqui para frente, vocês vão notar isso. Sabe por quê? Porque nós não estamos gravando os princípios da palavra, nós precisamos gravar. E do sermão de Romanos 1, que eu preguei domingo passado, eu sei que tem muita coisa que não dá para guardar. É muita informação. Mas tem 2 que, se a gente martelar, vocês vão gravar. E uma delas tem a ver com isso aqui. É quando Paulo se apresenta e diz: Paulo, servo do Senhor Jesus. O servo, meu querido, não tem nem direito de escolha, ele tem que servir e pronto, acabou. Quando você toma consciência de que você é servo, você vai servir. O que o servo faz? O servo faz o quê? Servir. O servo obedece. A gente é muito cheio de querer. A gente chega na igreja cheio de coisa, querendo resolver, querendo ser atendido, cheio de exigência, né? A gente critica tudo, critica a música, critica a pregação. Assim, e você está cumprindo sua missão? Não está cumprindo a missão. Você sabe por quê? Porque não tem coração de servo. Coração de servo. Tem gente que gosta de ser líder. Pastor, quando é que eu vou ser líder? Não é? Deixa eu dizer uma coisa para você. O líder tem que ser o primeiro a ser servo. O próprio Jesus disse o quê? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se você não for líder servo, você não vai dar conta de liderar. Porque no cristianismo, você não deve liderar, não vai dar certo liderar por status, liderar para conseguir algum resultado pessoal. Você tem que liderar para servir. Servir o Senhor. Esse é um princípio. E Maria servia. Só para não ficar de fora o segundo princípio, que não tem nada a ver com isso aqui, mas é o segundo princípio. Paulo, do sermão do domingo passado, ele disse assim para os romanos: eu desejo encontrar com vocês para repartir com vocês algum dom. Sabe o que Paulo estava dizendo? Quando eu chegar aí, eu quero aproveitar o tempo para que a minha habilidade, o meu dom espiritual, a minha experiência sirva para edificar vocês. E o estímulo que eu fiz durante a semana é o seguinte: irmãos, quem de nós já não foi para encontros onde a gente sai de lá frustrado com a gente mesmo? Meu Deus, que feiura que eu fiz. Entrei no jogo, falei mal do irmão, fiz tudo aquilo que eu não deveria ter feito, porque na hora está tão estimulante a conversa, a língua coçou, né, e você não aguentou, o fulano falou A, você falou B, ele falou C, você falou D, e aí você se levanta de lá, a ficha cai, e você diz: por que eu fiz isso? Eu não saí de lá edificado, o meu irmão também não saiu de lá edificado. De que adiantou o nosso encontro? Quando um grupo pequeno reúne, tem que ser para edificação. Para de falar dos outros, para de falar da igreja, para de falar de outras igrejas, inclusive. Fala do amor de Jesus. O que edifica você falar da igreja dos outros? Fala do amor de Jesus. Fala coisas boas para edificar o irmão, para ele sair de lá abençoado. Quando você encontrar com alguém, seja onde for, os nossos encontros têm que servir para a edificação do outro. Não é? Eu disse, inclusive, você pode encontrar para falar do Corinthians, que foi campeão. Mas você pode falar do Corinthians sendo campeão e edificar o irmão, se você não for desses fanáticos, que briga, que cria encrenca. Você pode, eu não estou dizendo que você tem que o tempo todo falar de Bíblia e de versículo. E ser um crente chato. Eu estou dizendo que você tem que ser simpático ao ponto da pessoa dizer assim: puxa vida, esse camarada, qualquer assunto que ele conversa, essa mulher, qualquer assunto que ela trata com espírito cristão. É simpático, conversa de maneira correta, e é assim que deve ser a nossa relação uns com os outros. Maria tinha fé, Maria era obediente, e nós precisamos seguir o exemplo de Maria. E o exemplo de Paulo da lição de domingo passado, vinculada a essa questão de edificar as pessoas. Maria tinha exemplo de coragem. Sim ou não? Tinha exemplo de coragem? Por quê? Ela estava arriscando perder seu casamento. Sabe como é que eram os casamentos daquela época?
Uma menina com uns 12 anos de idade, mais ou menos, ela já era prometida a alguém. Naquele momento, ela já era praticamente uma noiva quase esposa, no sentido de não da consumação do relacionamento físico, mas, via de regra, inclusive, se pagava ao pai da noiva um dote. Maria já era de alguém, de José, uma profissão bem-sucedida, um carpinteiro para a realidade daquela época. E agora ela se acha grávida sem ter tido um relacionamento físico com José. O que pode acontecer com o casamento dessa moça? Talvez com seus 14, 15 anos. O que pode acontecer? Ela poderia dizer o quê? Vou perder meu casamento. E mais do que isso, você sabia que além de perder o casamento, ela poderia ser apedrejada? José poderia chegar, denunciar e dizer para ela, assim, ó, para os líderes daquela época, dizer, olha, essa mulher está grávida e o filho não é meu. A Bíblia diz que José era um homem tão bom, tão justo, que o que ele planejou? Sair de fininho, né? Ele planejou o seguinte, por amor a Maria, para não expô-la, para que não... Eu não vou denunciar, não vou fazer nada, eu vou apenas... Ele podia, se eu vou lá no pai dela, vou requerer de volta meu dinheiro, vou denunciar essa mulher, mas Maria não teve medo, nada disso, ela não teve nem tempo de conjecturar sobre essas coisas, ela simplesmente assumiu com coragem a sua missão. Eis aqui a tua serva. Pode fazer o que o senhor quiser. Isso é coragem. Quando ela chegou em Simeão, Simeão disse para ela que a missão de Jesus não seria fácil. Consequentemente, ela como mãe, iria sofrer muito também. Ela não teve medo, enfrentou com coragem. Ela viu seu filho ser traído, ela viu seu filho ser crucificado, enfrentou tudo com muita coragem. Os sofrimentos de Jesus, até a morte de Jesus, ela levou com muita coragem. É um exemplo de coragem a ser seguido. Não é? Precisamos olhar para ela nesses termos. Terceiro, exemplo de humildade. É interessante porque eu já citei lá o texto do cântico que ela faz ao Senhor logo depois das palavras da sua prima Isabel, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. E ela já diz, a minha alma engrandece a quem? Ao Senhor. E o meu espírito se alegra em quem? Em Deus, que é o meu Salvador, porque aceitou na humildade da sua serva, pois eis aqui, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Antes ainda, nesse exemplo de humildade, é muito bom que nós lembremos que Maria faz parte da galeria daqueles santos que cumpriu com firmeza e determinação, coragem e fé, os encargos que Deus lhe confiou e deu toda a honra e toda a glória para Jesus. Por último, eu queria afirmar na frase, fazei tudo o que ele vos disser. Que recomendação maravilhosa que Maria fez para aqueles servos daquele casamento. Eu acho que essa recomendação serve para você, como também serve para mim. Eu gostaria de ouvir de Maria, para a nossa igreja hoje, esta frase, fazei tudo o que Jesus mandar. E eu quero obedecer essa frase. Não é fácil, mas eu quero e acato e aceito a sugestão de Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. O que é que ele manda? Obediência aos ensinos e mandamentos de Jesus. Você quer obedecer os ensinos e os mandamentos de Jesus? Sim. Amém? Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Aquele que me ama, faz o que? Jesus falando? Guarda os meus mandamentos. Portanto, meus queridos, essa palavra ecoa, continua ainda presente até os dias de hoje, porque essa palavra, ela não vai cessar nunca. Foi dita para aqueles garçons do casamento em Caná da Galileia, mas está sendo dito para nós hoje à noite. Fazei tudo o que Jesus mandar. Obedeça os mandamentos de Jesus. Obedeça os ensinos de Jesus.
Sabe o que nós precisamos aprender nessa véspera do nascimento de Cristo? Que Maria, sem dúvida alguma, é uma mulher santa. E você também pode ser santo. Santidade não é uma coisa inatingível. Santidade significa separado para Deus, livre da impureza. E Deus quer que sejamos santos. Paulo escreve às igrejas, sempre começando aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Roma, aos santos. Então, eu até brinquei aqui, dizendo o seguinte: sede santos, né? Não é torcer para o time de santos, mas é ser santo mesmo, não é? Porque é possível ser santo. Siga o exemplo. Eu não preciso de forma alguma ter Maria como divina, onisciente, onipotente, onipresente, imaculada, porque a Bíblia não diz absolutamente nada disso em nenhuma das suas páginas. Mas não posso ignorar que ela é um exemplo de fé, é um exemplo de obediência, é um exemplo de coragem e é um exemplo de humildade. E por isso eu tenho que olhar para ela como uma pessoa especial, escolhida por Deus para uma missão especialíssima e que tem muito a nos ensinar. Vamos terminar falando, respondendo, né, ao desafio do versículo: fazei tudo quanto ele vos disser, dizendo assim: Senhor, eu quero fazer tudo o que o Senhor mandar. Amém? Vamos falar com fé, repetir com fé esta frase? Senhor, eu quero fazer tudo o que o Senhor mandar, né? Tudo quanto o Senhor me mandar. Eu quero obedecer, eu quero seguir a tua vontade e os teus mandamentos. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração pedindo assim: Senhor, é difícil deletar, é difícil apagar da minha mente tanta coisa que eu construí ao longo dos anos. Mas eu quero pedir que o teu Espírito me ajude a crer apenas naquilo que a tua palavra diz. Você pode fazer essa oração aí em silêncio, não é? Porque eu sei que para muitos é uma lição difícil, é um tema, sabe, que a gente tem que ter tanto cuidado. Às vezes as pessoas se sentem agredidas. Eu gostaria que você não sentisse assim. Gostaria até de te desafiar a fazer uma oração maior do que essa ainda. Dizer: Senhor, aquilo que o pastor falou e não está de acordo com a tua palavra, que eu esqueça, que saia, entra no ouvido e saia no outro. Mas aquilo que é genuíno, que é verdadeiro, que vem da tua palavra, que é o Senhor que trouxe revelação, grave no meu coração. Coloque dentro do meu coração. Senhor, não permita que sutilezas me leve a cometer pecados graves como o Senhor, de criar outro Deus, de arrumar outro intermediário, outro mediador, outro intercessor, de fazer coisas que a tua palavra condena. Eu não quero isso. Eu me lembro que minha mãe, na sua ignorância, fez uma oração desse jeito um dia. Ela disse assim: Senhor, eu não sei nem orar, mas eu peço ao Senhor que me ajude para que eu compreenda a verdade e vá para o céu. Na sua simplicidade foi mais ou menos assim que ela orou. E aquela mulher semi-analfabeta encontrou-se com Jesus numa noite sozinha dentro do seu quarto. Então eu queria que você pedisse ao Senhor assim: Senhor, eu só quero revelação da tua palavra. Eu só quero discernimento do teu Espírito. Eu só quero que o Senhor fale. O pastor deu informações, mas a mensagem eu quero que venha do Senhor, do teu trono, da tua palavra, que seja a verdade absoluta do Senhor sobre a minha vida. Faça uma oração assim, em nome de Jesus. Dentre os que oraram, eu quero